Pessoal, boa tarde. Eu estou gravando esse vídeo agora, vídeo aula, para correção da prova que vocês fizeram. Eu fiquei devendo esse vídeo para vocês e hoje eu estou anexando esse vídeo e um anterior, que é a sequência do tema que a gente está abordando, né, do nosso conteúdo programático. Eu falei sobre a manutenção e nesse outro vídeo agora eu falo sobre a perda da qualidade segurada. Hoje nós temos um encontro, né, na plataforma, no Zoom. Espero que vocês estejam lá. E eu quero gravar esse vídeo agora para correção da prova. As notas foram mais ou menos, não foram lá muita coisa, né? Eu vou ser bem objetivo para que, se porventura alguém tiver ainda a possibilidade de ler antes do nosso encontro às 19 horas, quiser me perguntar alguma coisa, né? É ruim estar fazendo a revisão dessa forma, vocês não estão com a prova na mão, né? Não é presencial, mas só para vocês lembrarem um pouco, né? E ajuda dos conceitos, tá? Como eu disse, eu vou ser bem objetivo, prático para correção, para não demandar muito. Eu vou pegar aqui essa prova que está aqui e a primeira questão dela está assim: quanto ao salário de contribuição, é correto afirmar: o salário de contribuição é um instituto típico de direito previdenciário. Eu falei muito sobre ele, né? Ele serve como base de cálculo da contribuição previdenciária e serve como instrumento, né, metodologia de cálculo do benefício. Então, quando alguém vai precisar de um benefício, se utiliza o salário de contribuição. O que é o salário de contribuição? É aquilo que a pessoa recebe, no caso do empregado, se ele é empregado, recebe salário, é o salário de contribuição dele. Se ele é um profissional liberal, é a base sobre a qual ele recolhe a contribuição previdenciária. Então, quando alguém vai requerer, a Previdência vai, né, computar esse período, né, de base, e esse período que entra na base de cálculo são os salários de contribuição. Então a resposta aqui é letra C, serve como base para a incidência da contribuição previdenciária e também para calcular o benefício previdenciário. 2. Dentre as múltiplas características que lhe delineiam, sobressaem as seguintes: estabelecida compulsoriamente, onerosa, informal, de trato sucessivo, aleatória, sem fins lucrativos. Podemos afirmar que tais características são inerentes à Previdência Social, né? Ela é onerosa, ela é compulsória, de trato sucessivo, né? Ela é complexa, é aleatória. Então, são características típicas da relação de seguro. As prestações compreendidas no regime geral de Previdência Social são as seguintes. Resposta letra B. Está lá na Lei 8.213, benefícios e serviços, né? Atualmente, o ordenamento jurídico prevê a existência do regime geral de Previdência Social e do regime próprio de Previdência Social. Este último, aplicável, né, no caso dos servidores do regime próprio, ele é aplicável a quem? A resposta certa está na letra D, dos entes federativos e suas autarquias e fundações titulares de cargos efetivos. Então, o servidor público, né, o servidor titular de cargo efetivo dos entes federativos, autarquias, administração pública direta e indireta, né, aí no caso autarquia e fundações públicas, pertencem ao regime próprio. As estatais, né, empresas públicas, o regime é geral. A resposta certa é letra D, tá? Questão 5. A Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor, consagrou o sistema de seguridade social, né? Sobre esse tema, é correto afirmar. A resposta certa aqui, mais correta, que tem mais clareza, né? Mais próxima à norma, é a letra C. A Seguridade Social se aplica o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Esse é um princípio da Seguridade Social, está no artigo 194 da Constituição, né? Esse princípio foi importantíssimo porque ele, de certa forma, ele
ele corrigiu uma distorção enorme que existia antes da Constituição de 88, que no meio rural os benefícios eram pagos com um valor inferior ao salário mínimo, né? E o cálculo também. Então, hoje no meio rural, o benefício rural, a base de cálculo é a mesma do empregado urbano. A única diferença que tem ainda no meio rural é a figura do segurado especial. Mesmo assim, ele recebe um salário mínimo, né? Eles recebem um salário mínimo. Então, a letra C é a resposta certa. Questão 6. A Seguridade Social rege-se pelos princípios que lhes são impostos, tanto em nível constitucional quanto em nível infraconstitucional. A orientação para que o legislador, quando da elaboração da lei referente à área da Seguridade Social, tenha a sensibilidade de elencar por lei as prestações que cobrirão as contingências sociais que mais assolam a população, consubstancia o princípio da seletividade. Aqui é o princípio da seletividade, vai buscar, né, vai selecionar as áreas, mas, né, as contingências, situações, né, que exigem uma intervenção do Estado, uma cobertura previdenciária. Tá? Aqui é o princípio da seletividade, tá? E também áreas de necessidades, né, que o Estado vai tentar cobrir, vai tentar amparar. Letra C, seletividade. De acordo com a Constituição Federal, o regime geral de previdência social é letra E, é a resposta certa aqui. Garantidor de pelo menos um salário mínimo quando do pagamento de benefício substitutivo do salário de contribuição e de rendimento do trabalho. Tá? Questão 8. Sob as normas da Previdência Social na Constituição de 1988, assinale a alternativa correta. A resposta aqui é a letra A. É vedada a filiação ao regime geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de Previdência Social. Então, se eu sou servidor público, seja na esfera municipal, estadual ou federal, eu não posso recolher para a Previdência como segurado facultativo. Está lá no artigo 200, né? 201 da Constituição. Tá? Resposta certa, letra A. Questão 9. Sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, não se pode afirmar. A resposta correta aqui é a letra A. O que o enunciado está dizendo, não se pode afirmar, ou seja, qual das alternativas aqui que não está correta, né? Então a resposta certa é a letra A. E a letra A diz, tem como segurado os servidores titulares de cargo efetivo, né, no regime próprio. Então, sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, não se pode afirmar. Tem como segurado os servidores titulares de cargo efetivo, tudo bem, até aí a afirmação está correta. Exceto o servidor em estágio probatório da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo suas autarquias e fundações. Exceto, não, quem está em estágio probatório é servidor. Né? Nós vimos que o vínculo previdenciário do servidor público se dá, embora tenha uma divergência, que a gente até comentou isso em sala de aula, né? Se dá, em regra, a partir do momento que ele entra em exercício, mas está a entendimento também que é a partir do momento que ocorre a investidura. Mas uma boa parte, a maioria entende que ele é investido, ocorre a posse, né? E logo ele entra em exercício. Então, a partir do momento que ele entra em exercício, não importa se ele ainda vai estar dentro do estágio probatório, né? O estágio probatório é de 3 anos, né? Então, não tem problema. Ele está coberto, ele já é, né, filiado ao regime próprio. Então, a questão errada aqui é a letra A, tá certo? Ou melhor, a alternativa errada, incorreta aqui é a letra A da questão 9. Nona. Questão 10ª. Essa aqui é da Maria Benedita Silva, compareceu no mês de setembro de 2005 a uma das agências da Previdência Social. Aí ela narra toda uma história, né?
Analisando aqui o enunciado da questão, a gente percebe que ela, que é Maria Benedita, perdeu a qualidade de segurado, né? Perdeu a qualidade de segurado. Ela está com 60 anos de idade. A mulher, na época aqui, aposentava com 60 anos, né? E com a reforma previdenciária passou para 62. Mas ela aposentava com 60. Só que ela tinha perdido a qualidade de segurado. Para aposentar por 60 anos, pela regra anterior, ela tinha que ter 15 anos de carência, né? E como ela perdeu a qualidade de segurado bem cedo, né? Não contribuiu um período muito curto, ela tem que buscar mais na frente, né, assistência social. E mesmo assim, né, ela tem que provar, ainda tem a partir de 65 anos, né, o benefício assistencial, o BPC, que desse enunciado aqui não está para ela ter um benefício, a não ser que ela volte a recolher, né? Aí, se ela precisar de um benefício não programável, no caso de um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ela pode, mas ela tem que voltar a recolher, etc. Né? 11ª, a Lei 8.213 de 1991 estabelece um rol de benefícios previdenciários passíveis de concessão ao segurado empregado. Assinale qual dos benefícios abaixo não produz obrigatoriamente qualquer alteração no curso do contrato de trabalho. A resposta certa aqui é a letra E, aposentadoria por idade. Porque as outras alternativas aqui têm influência no contrato. Por exemplo, auxílio-doença suspende o contrato de trabalho. O auxílio-acidente não interfere. O auxílio-acidente pode até ser uma alternativa, mas o auxílio-acidente, na verdade, aqui, ele pressupõe que a pessoa passou primeiro por um auxílio-doença, né? Então, pressupõe que para ele ter recebido, houve uma alteração. Pode até acontecer também que a perda da redução da capacidade laborativa. Pode não, o auxílio-acidente ele é concedido quando há essa redução, se constata a redução da capacidade laborativa, isso pode influenciar depois na produtividade, no trabalho do empregado. Ele volta a trabalhar, mas tem um desempenho um pouco prejudicado pela lesão que ele teve, né, que gerou o auxílio-acidente. A aposentadoria por invalidez, mesma coisa, o contrato de trabalho fica suspenso, né? O salário maternidade também. Então, a resposta mais próxima aqui do enunciado é a letra E, aposentadoria por idade. Eu aposento por idade, estou trabalhando, meu contrato de trabalho segue o curso dele normal, não tem interferência, né? 12ª, o princípio constitucional estipulando que a Seguridade deve contemplar todas as contingências sociais que geram necessidade de proteção e acolher todas as pessoas indistintamente, o princípio da universalidade, tá? Universalidade de cobertura e do atendimento. Certo, gente? Esse é o princípio da universalidade, letra B, tá? Letra B. Que mais? 12ª. 11ª. Essa ideia de universalidade, né, traz essa... das áreas da seguridade, até a gente comentou muito sobre isso, né? Das 3 áreas da seguridade, a que mais tem esse caráter... Não é que as outras não tenham, mas no caso da saúde, por exemplo, é uma área bem universal, né? Não se exige nenhuma contrapartida, né? E é interessante que, com essa crise que a gente está vivendo, gravíssima, né? Fica bem evidente que os países que têm um sistema público de saúde universal, né, com um sistema de acesso para todos, eles vão sair melhor, né? Vão poder atender a população de uma maneira mais eficaz, né? Vocês estão vendo aí, não sei se vocês estão acompanhando, por exemplo, nos Estados Unidos, o estado de Nova York tem poucos leitos, né, se comparado com a população nova-iorquina. Quer dizer, é um absurdo.
é quantidade muito pequena de leitos, né? Então, isso não acontece no Brasil. Vocês viram na Alemanha, né? Tanto que a Alemanha está superando, né? Sem tanta agonia essa crise, porque tem um sistema de saúde muito bom, né? E a população, né, envelhecida pode ser amparada de uma forma mais eficaz. Então, essa questão da universalidade, o SUS é um sistema universal de saúde, né? É universal. Então, é lógico que a Seguridade Social, quando a gente analisa as áreas que a compõem, nós vamos perceber que das três áreas, elas têm características diferentes, né? A Previdência, ela tem um desenho, né, no artigo 201, a saúde é a mesma coisa, a assistência social no artigo 203 da Constituição também, né? Então, não é que esse princípio da universalidade ele não se enquadra em todas as três. Só que na saúde ela é mais intensa, né? Ela se completa, tem a sua plenitude, né? É, isso é um detalhe muito interessante, né, para a gente refletir, inclusive, esse momento que nós estamos vivendo, né? 13ª, a garantia constitucional prevista de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência ou de idoso que comprovem, ou ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei, é a letra E, benefício assistencial, né? Quanto aos regimes previdenciários, destaque aquele que atende todos os trabalhadores do setor privado e as suas características. Essa aqui é uma questão dissertativa, né? Ora, o regime previdenciário, quanto aos regimes, destaque aquele que atende todos os trabalhadores do setor privado. Qual que é o regime que atende a todos do setor privado? É o regime geral, né? É um regime previdenciário mais amplo, mais que tem uma estrutura enorme, né? Atende todos que estão no setor produtivo, privado, empregado doméstico, empregado urbano, empregado rural, o vendedor ambulante, o feirante, o motorista, o médico, o engenheiro, o advogado, o empresário, né? Todos que estão no setor produtivo estão dentro do regime geral. É um regime público previdenciário. É o maior regime previdenciário brasileiro, tá? Quais são as características dele? Bom, ele tem uma administração, né, própria, é gerido por uma autarquia, as relações, ele garante aposentadorias e pensões, ele não mexe, regime previdenciário não mexe com assistência. Regime previdenciário garante aposentadorias e pensões. Ele tem uma população específica, definida, né? Ele se dá mediante o caráter contributivo, né? Ele oferece coberturas nos eventos morte, incapacidade, idade avançada, maternidade, né? Então, essas são as características, né? Essa relação se dá de forma compulsória, né? Pelo exercício de uma atividade remunerada, ou a pessoa se filia facultativamente. Essas são as características, né, básicas do regime geral, né? Era só responder isso que estava, né, atendendo o enunciado da pergunta. 15ª, sobre a filiação aos regimes previdenciários no Brasil, é correto afirmar que a resposta mais acertada aqui, a alternativa mais adequada é a letra A, né? Um servidor público do estado de Goiás desempenha uma outra atividade de forma autônoma, né, será vinculado também nessa condição ao regime de previdência social, ao regime geral, né, de previdência social. É possível um servidor, né, que desde que não haja incompatibilidade, ele possa também exercer uma atividade, né, fora do horário, de forma autônoma, né, como consultor, né, no regime geral. É a resposta mais correta. As outras não. Tá? Aqui está falando, não existe filiação facultativa no regime geral de previdência social. É claro que existe, né?
Claro que existe a filiação facultativa. Nós vimos o segurado facultativo, né? O segurado obrigatório é aquele que exerce uma atividade, obrigatoriamente ele está inserido. E o facultativo é aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada, mas que, se quiser, filia-se à Previdência, né? Fazendo a sua inscrição junto à Previdência Social, né? Junto à autarquia previdenciária. Decorre automaticamente, 16ª, decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada para os segurados obrigatórios e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada, né? E para os segurados obrigatórios, para os segurados obrigatórios e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. De qual instituto eu estou falando? Que está subentendido no enunciado da questão. Aqui tem inscrição, ingresso, filiação, carência, é a filiação, né? Ela decorre, se dá pelo exercício de uma atividade remunerada, né? E para o segurado facultativo com o recolhimento, né, da primeira contribuição. Com a inscrição, né? Ele tem que fazer a inscrição dele também, tá? Mas o instituto aqui, a resposta correta é o instituto da filiação, né? Que eu disse que é o coração da relação jurídica previdenciária. Se eu estou filiado, eu estou coberto, estou vinculado à Previdência, né? Nós tratamos no vídeo aula que eu estou anexando aí, né? A gente fechou, né, a manutenção e perda da qualidade segurada. E a gente está falando exatamente da filiação, né? 17ª, dê sua opinião fundamentada sobre os seguintes fatos. Fernando é contador e está aposentado pelo regime próprio de Previdência Social e começou a prestar serviços de contabilidade em sua residência. Né? Está aposentado pelo regime próprio. Então, ele está aposentado. Se ele aposentou, ele, né, não tem mais um vínculo ativo, né, na condição de ativo com o regime próprio. Dada a qualidade dos seus serviços, logo foi contratado para dar expediente em uma grande empresa da cidade. Nessa situação, Fernando não é segurado do regime geral, tanto por ter pertencido ao regime próprio, quanto por estar aposentado. Você concorda com essa afirmação? Eu não concordo. Ora, se ele já está aposentado no regime próprio, né, ele não tem um vínculo mais ativo, ele, né, está na condição de aposentar na vida, ele pode exercer uma atividade profissional no âmbito do regime geral, né? Então ele pertence ao regime geral, né? Foi contratado, está fazendo como segurado contribuinte individual, né? Ele foi contratado para dar expediente em uma empresa. Aqui está aparecendo contrato de trabalho, né? Pode firmar um contrato de trabalho, então ele pertence ao regime geral. Então a afirmação está errada. Fernando não é segurado do regime. É sim, tá? A outra questãozinha que está embutida dentro dessa aí, é um desdobramento, né? Pedro Ferraz foi admitido na empresa JLK em 20 de março de 2002. Foi dispensado em 5 de janeiro de 2016. Então, ele foi dispensado em janeiro de 2016. Em 2017, passou a trabalhar como taxista. Que regime previdenciário pertence Pedro? Qual é a fonte normativa que regula a relação jurídica no referido segurado? Atualmente, pode-se afirmar que Pedro é um segurado facultativo? Bom, aqui tudo indica que Pedro Pedro Ferraz foi admitido na empresa JLK em 20 de março de 2002. Foi dispensado, né, em 5 de janeiro de 2016, quase 14 anos, né, de vínculo. E aí, em 2017, passou a trabalhar como taxista. Que regime previdenciário pertence ao Pedro? Regime geral, né? E atualmente pode-se afirmar que Pedro é segurado. Não, Pedro não é segurado facultativo. Ele, como taxista, ele é segurado contribuinte individual, segurado obrigatório, tá? Essa é a resposta certa.
Constitui princípio aplicável especificamente à Previdência Social, aqui está, né? Cálculo dos benefícios considerando os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Parece até estranho, né, que esse seja um princípio de direito previdenciário, mas antigamente os valores incluídos na base de cálculo do benefício não eram atualizados, né? Isso era o fim da picada. Não eram atualizados, então se fazia o cálculo sem atualização. Um país que, né, agora nem tanto, mas nós já tivemos aí inflações, né, percentual de inflação altíssimos, percentuais altíssimos nós já tivemos, e não eram atualizados, né? Essa situação foi corrigida com a legislação. Então a resposta certa é a letra D. 19ª, são segurados obrigatórios da Previdência Social na categoria contribuinte individual, nos termos do regulamento da Previdência Social, né? Então, são segurados obrigatórios da Previdência Social na categoria de contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? É aquele que trabalha por conta própria, né? Seja em diversas áreas da atividade econômica, né? Vendedores ambulantes, a diarista, né? O jardineiro, o encanador, o eletricista, o profissional liberal, o médico, advogado, né? São contribuintes individuais, né? Os religiosos são equiparados a contribuintes individuais, né? Padres, freiras, seminaristas, pastores, né? São contribuintes individuais, tá? Então, os ministros, né, de confissão religiosa, né? Então vou ler aqui para vocês verem, né? Ministros de confissão religiosa, diz padre, pastores, né? O titular de firma individual, o empresário, sim. O diretor não empregado e o membro do Conselho de Administração de Sociedade Anônima também, né? Aí vem o quarto inciso, fala, aqueles que prestam serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividades sem fim lucrativo. Aqui, esse inciso quarto destoa. Esse inciso aqui não indica que está se referindo a contribuinte individual pelas características das afirmações aqui, né? Tudo leva aqui que essa pessoa aqui é um segurado empregado doméstico, né? Tal como definido no artigo 7º da CLT, tal como definido na Lei Complementar 150 de 2015, né? Tá aqui. Então, a resposta certa é a letra D. Desculpa, a letra D. Somente a opção quarta não atende o enunciado da questão. Quer dizer, só o enunciado quarto, que fala da doméstica, né? Na verdade aqui está se falando é que destoa, porque os demais são contribuintes individuais. É uma questão interessante, tem que prestar bem atenção, que pode induzir a gente a erro, né? Pode induzir a erro. Então, a resposta é a letra D. Somente a opção quarta, né, não atende o enunciado da questão. O enunciado da questão está falando de quem? De contribuinte individual, né? Aí nós relacionamos aqui ministro, confissão religiosa, empresários, né, diretor, não empregado, né, etc. Yolanda Sanchez é professora universitária em uma instituição privada no estado do Rio Grande do Sul, casada há 5 anos com Carlos Fuentes, aqui só tem nome espanhol, né? Após diversas tentativas, finalmente conseguiu engravidar. A proteção à maternidade da gestante de Yolanda, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, será atendida nos termos da lei pela, resposta certa, a letra D, Previdência Social, organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Tá? É a resposta certa, a letra D. Certo? Bom, com isso, acho que a outra prova são alguns formatos diferentes, né?
É, certo? Tem uma questãozinha aqui, exatamente, que é a mesma estrutura. Então, eu estava devendo isso para vocês, né? Promessa dívida. E eu espero que a gente se encontre hoje às 19 horas. Se alguém tiver alguma dúvida, conseguir ainda ver esse vídeo, né? Para vocês terem acesso à correção da prova. E dar uma estudadinha, né, para as próximas avaliações que a gente vai ter, tá bom? Não deixem, né, de seguirem as aulas nos horários designados, né, de lerem os vídeos que estão sendo postados, isso é muito importante, tá? É de extrema importância. Hoje eu vou falar um pouco, aproveitando que a gente vai estar no Zoom, né, dos dependentes, porque nós estamos já tentando fechar o módulo 2, né? Vamos aproximando, seguindo. É importante que vocês tenham acesso ao conteúdo programático. A instituição está empenhando para que não haja descontinuidade, né, da atividade acadêmica. Não deixe de entrar na plataforma, né, para o nome de vocês ficarem registrados na Moodle, né, no EAD, tá? Tudo isso é importante. É um conselho que eu dou para vocês, né? Nós tivemos, com a graça de Deus, a possibilidade de fazer a prova antes dessa paralisação absurda, né? Não sei a opinião de vocês sobre essa questão, mas eu confesso para vocês que eu sou radicalmente contrário a paralisar a atividade econômica, né? Não sou médico, não entendo disso. Acho que nem eles também não têm um consenso sobre essa matéria, né? Mas não é possível, né, que não existe uma outra maneira racional de poder, né, fazer o controle dessa contaminação sem ter que, né, suspender a atividade econômica, etc. Não sei, né? Estava vendo uma reportagem do proprietário daquela rede de restaurantes Coco Bambu. Ele falou isso, né? Eu nem sabia, mas minha esposa que disse que ele mesmo fez essa pergunta, mas será que não tem uma outra solução para isso, né? Eu acho que depois que isso passar, essas autoridades aí que estão tomando essas posições, né, talvez pela mídia, né, vão repensar sobre isso, né? Porque as consequências são graves. Eu não posso dissociar a preservação da vida com atividade econômica. A vida é preservada pela produtividade da pessoa também, né? Se a pessoa não produz, não gera, né, o seu próprio sustento, não gera... Porque esses auxílios que estão sendo pagos são de caráter assistencial, isso é temporário, né? Isso é temporário, isso não segura, né, a dignidade do ser humano. O que segura é o trabalho, né, o livre exercício da sua atividade profissional, da sua vida produtiva, tá? Não sei, gente, eu não sou médico, né? Mas eu fico perguntando para mim mesmo. Vocês podem até ter uma opinião diferente da minha, mas é uma questão para a gente pensar, né? Aí você pergunta, mas as pessoas vão contaminar. Separa aquelas que o índice de contaminação é alto, né, acima de 60 anos, pessoas né, com certas enfermidades. Né, essas você mantém, né? Mas os que estão bem, tocar a vida, né? Seguir adiante, certo? A gente se encontra então, tá? Um grande abraço a vocês e dê uma lidinha no vídeo, tá?